Olá, eu sou a professora Ana Josefa. Estamos aqui para mais um bloco de português língua não materna, nível intermédio. Hoje vamos falar de desporto e vamos falar de desporto paralímpico. Vamos falar de uns desportistas que têm características especiais e hoje vamos lhes dar uma atenção especial. Então vamos ver o nosso bloco de hoje e o nosso plano de aula. Então, Jogos Paralímpicos, temos ali umas imagens que nos ilustram já o que são os Jogos Paralímpicos, não é? Portanto, temos ali a imagem de pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas que também praticam desporto. Então, vamos ver no bloco de hoje, portanto, os Jogos Paralímpicos, que é o que vamos falar, algumas modalidades desportivas e vamos utilizar o presente do conjuntivo, portanto, na parte da gramática. Ora, nas aprendizagens essenciais de hoje, nós temos, então, a leitura, a escrita, a gramática, a interação cultural. Então, nós vamos começar por ler um texto que, de alguma forma, nos explica e nos conta um pouco da história dos Jogos Paralímpicos. Então, nós vamos ver este texto, vamos ler este texto, que encontramos também na página do desporto escolar, não é? Porque também na escola há alguns desportos que são adaptados para os alunos que têm algum tipo de deficiência e, portanto, também encontramos no desporto escolar algumas dessas modalidades, nomeadamente o bóssia, não é? Então, vamos aqui ler o nosso texto. Desportos adaptados. O desporto adaptado surgiu no início do século XX, com as primeiras atividades a serem dirigidas para os portadores de deficiências auditivas e visuais. Só no final da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados regressaram aos seus países com vários tipos de mutilações, se deu oficialmente início a este desporto. O desporto para portadores de deficiências físicas não parou de crescer e desde 1960 decorrem os Jogos Paralímpicos, sempre alguns dias após e na mesma sede dos Jogos Olímpicos convencionais. O universo do desporto subdivide-se em várias vertentes, nomeadamente educativa, recreativa, terapêutica e competitiva. Todas elas aplicáveis às populações especiais e também todas elas promotoras de integração social. O desporto tem o mérito de dar visibilidade às capacidades dos indivíduos e não às suas dificuldades. O objetivo é fomentar a aprendizagem e o desenvolvimento de aptidões dos portadores de deficiência, permitindo maior autonomia através do desenvolvimento da condição física e do desenvolvimento cognitivo, contribuindo para a integração social e para a consequente qualidade de vida. De acordo com o Comitê Paralímpico de Portugal, as modalidades praticadas por pessoas com deficiência são, por exemplo, o atletismo, o basquetebol, o bóssia, a equitação, esgrima, futebol de 5 e futebol de 7, goalball, halterofilismo, o judo, a natação, a paracanoagem, o paraciclismo, o paratriatlo, o remo, o rugby, o ténis de mesa, o ténis em cadeira de rodas, o tiro com arco, a vela e o voleibol. Portanto, nós temos aqui muitas modalidades, não é? Que os atletas paralímpicos podem praticar. Ora bem, aqui neste texto, que é um bocadinho longo, mas temos aqui várias palavras, várias expressões que estão destacadas. E nós vamos ver, então, algumas dessas expressões. Vamos ver o que é que elas significam, não é? Ora bem, portanto, desde logo nós estamos a falar de desportos adaptados.
se são adaptados, quer dizer que tiveram que sofrer algumas alterações para poder servir as pessoas que fazem parte e que integram estas equipas e que praticam estas modalidades. Portanto, houve necessidade de fazer algumas alterações, ou seja, de adaptar estas modalidades para as condições dessas pessoas, certo? Portanto, então nós temos ali que só no início do século XX, não é que começou a haver esta preocupação de haver modalidades desportivas, não é, para um público especial, que eram as pessoas portadoras de deficiência. E os primeiros desportos que foram, os primeiros desportos que apareceram era sobretudo para as pessoas que tinham deficiências auditivas e visuais. Portanto, em termos motores, não é, de movimentação, portanto, estas pessoas podiam correr, podiam fazer todos os movimentos, não é, em termos de movimento do corpo, não tinham dificuldade, tinham apenas dificuldades na audição ou na visão, não é? Depois, mais tarde, quando houve a Segunda Guerra Mundial, houve muitos soldados que regressaram e que tinham problemas que ficaram com mutilações, e essas mutilações são, por exemplo, terem perdido uma perna ou terem perdido um braço durante a guerra, não é? E essas pessoas eram pessoas saudáveis, apesar de terem esses problemas físicos, não é? E então, a partir daí é que se começou a pensar em desportos para pessoas que tivessem, por exemplo, um problema no sentido de terem ficado sem uma perna ou sem um braço e poderem praticar desportos. E então, desde 1960, que existem os Jogos Paralímpicos. Certamente já ouviste falar dos Jogos Olímpicos, porque são sempre muito divulgados, não é? Vários países do mundo participam, costuma sempre passar na televisão, fala-se na rádio, são sempre notícias os Jogos Olímpicos. E a par dos Jogos Olímpicos, desde 1960, também há os Jogos Paralímpicos, que são os Jogos Olímpicos para os atletas que são portadores de deficiência. Ora, e dentro dos Jogos Paralímpicos, não é? Portanto, os Jogos Paralímpicos têm aqui vários objetivos, não é? E por isso é que se fala ali das funções, das várias vertentes, que é a função educativa, recreativa, terapêutica e competitiva. Ora, portanto, o desporto adaptado, não é? Pode ser utilizado para isto tudo ou apenas para algumas destas situações. Portanto, tem uma função educativa, no sentido em que as pessoas aprendem a fazer um desporto, não é? Depois temos a função recreativa, porque há pessoas que fazem estes desportos por lazer, para passar o seu tempo, não é? Para ocupar o seu tempo livre. Depois temos a função terapêutica, porque também pode ser uma forma das pessoas melhorarem a sua condição. Pode servir como se fosse uma cura ou uma forma de melhorar a doença que têm, não é? Portanto, e aí funciona como se fosse uma terapia. É como se fosse um medicamento que fosse ajudar a curar aquela doença. E depois temos ainda a competitiva. E nos Jogos Paralímpicos, é de facto, a competitiva é muito importante, porque os atletas treinam porque têm o objetivo de ganhar medalhas olímpicas, não é? E esse objetivo tem a ver com a competição. Portanto, os atletas paralímpicos são tão competitivos como os outros. O objetivo é ganhar medalhas. Depois temos ali que tudo isto, não é, promove a integração social, obviamente, porque isto faz com que as pessoas tenham a possibilidade de se relacionar com mais pessoas e estarem mais integradas. Uma coisa muito importante no desporto, que tanto nas outras situações como nos desportos adaptados, o objetivo é sempre este,
é dar visibilidade às capacidades das pessoas, não é? Portanto, é fazer com que aquilo que as pessoas têm de melhor, não é? Seja valorizado, dar visibilidade. Se a pessoa tem uma grande capacidade para correr, não é? Ele pode ser um bom atleta nessa área, não é? Portanto, dependendo das áreas, dependendo do tipo de desporto, aquilo que interessa aqui é ver se, de facto, aquilo que a pessoa consegue fazer de melhor, não é? Portanto, é dar visibilidade às capacidades. E, portanto, isso vai permitir que as pessoas também sejam mais autónomas. Ser autónomo é conseguir fazer mais coisas sozinhos, sem a ajuda dos outros. E isto vai ajudar também no desenvolvimento cognitivo, ou seja, no desenvolvimento psicológico. As pessoas também ficam melhor psicologicamente se praticarem desporto, não é? Depois, temos aqui as modalidades. As modalidades são os vários tipos de desporto que há. E, portanto, no caso dos Paralímpicos, não é? Nós vimos ali várias modalidades, aparecem-nos ali várias modalidades. O atletismo, o basquetebol, boxe, equitação, esgrima, enfim, por aí fora. Temos esses todos que estão ali. E depois temos ali para canoagem, para ciclismo e para triatlo. O que é que achas que quer dizer aquele para que está ali? Porque podia ser só canoagem, ciclismo e triatlo. Mas não, temos ali para juntar a cada modalidade. Ora, isto quer dizer que estas modalidades para canoagem, para ciclismo e para triatlo são desportos adaptados. Portanto, porque há a canoagem, o ciclismo e o triatlo para as pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência, mas para as pessoas que têm deficiência é preciso fazer uma adaptação de algumas coisas. E por isso é que se chama para canoagem, para ciclismo e para triatlo. Temos aqui, nesta imagem, várias modalidades que são praticadas, não é? Temos aqui vários, como podes ver, são muitos. Portanto, as pessoas, mesmo portadoras de deficiência, têm uma grande diversidade de desportos que podem praticar. Depois, tenho aqui só algumas modalidades que aparecem no texto e que podes eventualmente não estar muito familiarizado com elas. E por isso coloquei aqui algumas imagens para poderes ter a ideia de como são esses desportos. Falava da equitação. A equitação é um desporto, portanto, que se faz com o cavalo, não é? Portanto, temos ali então a imagem. A esgrima é com a espada, não é? Portanto, eu pus ali aqueles desportos que podes não ouvir falar muitas vezes, porque quando se fala do atletismo, normalmente ouves muitas vezes, mas se calhar ouviste falar poucas vezes do bóssia, ou ali do goalball, ou do esgrima, ou mesmo do halterofilismo, embora saibas o que é, por vezes a palavra não é muito familiar. E o remo. Então temos ali as imagens. Portanto, o halterofilismo, carregar pesos, não é? Como vês ali. Temos ali o goalball, portanto temos ali também que se joga com a bola. Temos ali o remo, temos o bóssia, que também se joga com uma bola. Portanto, mas depois podes ir procurar mais informação sobre cada um destes desportos e ficar ainda mais informado. Então, agora vamos aqui ao nosso exercício, não é? Para ver se compreendeste bem o texto, não é? Portanto, nós tínhamos ali um texto com muita informação e agora vamos ver se efetivamente compreendeste a informação que nós fomos buscar ao texto. Então, temos aqui as frases, temos ali uma palavra que vai ter que ser cortada porque uma delas não se adapta à frase verdadeira. Portanto, e para as frases ficarem todas verdadeiras, tens que riscar uma parte das palavras que estão ali, tens que escolher uma delas e deixar aquela que
vai corresponder à frase correta. Então temos ali: os desportos adaptados surgiram no século XX ou no século XXI? Vais ter que riscar aquela que não é. Depois temos: os desportos comuns ou desportos adaptados são para pessoas portadoras de deficiência. Qual delas é que é? Depois temos: os Jogos Paralímpicos ou os Jogos Olímpicos existem desde 1960. Qual deles é que é? O desporto valoriza as capacidades de todas as pessoas ou só de algumas pessoas? E depois temos ali na E: o desporto adaptado não promove, ou então promove, a integração social das pessoas com deficiência. Sim ou não? Ora bem, então, nós aqui não vamos dizer sim ou não, vamos é cortar aquilo que não está bem nas frases. Então vamos lá à primeira. Os desportos adaptados surgiram no século XX ou no século XXI? Lembras-te? Exatamente. Portanto, surgiram no século XX, então vamos cortar o século XXI. Agora, os desportos comuns ou os desportos adaptados são para pessoas portadoras de deficiência. Quais são os desportos que são para as pessoas portadoras de deficiência? São os adaptados, portanto, então vamos cortar os comuns. Então, os desportos adaptados são para as pessoas portadoras de deficiência. Agora aqui, os Jogos Paralímpicos existem, portanto, Paralímpicos ou Olímpicos, não é? Existem desde 1960. Quais são os que existem desde 1960? Porque os outros já eram mais antigos, já existiam há muito, muito mais tempo. Então, exatamente, os Paralímpicos é que existem desde 1960. Agora, o desporto valoriza as capacidades de todas as pessoas ou de algumas pessoas? Nós vimos no texto que a função do desporto é dar visibilidade às capacidades das pessoas, não é? Então, é dar visibilidade a qualquer pessoa, independentemente da sua condição. Portanto, o desporto valoriza as capacidades de todas as pessoas. O desporto adaptado não promove, ou promove, a integração social das pessoas com deficiência. O que é que parece? Promove, sim senhora, não é? Porque depois as pessoas estão em contacto com muito mais gente e, portanto, promove. Então, agora temos aqui mais duas. A prática desportiva melhora ou piora a autonomia e a qualidade de vida das pessoas com deficiência? E ainda temos aqui a última. Boxe, atletismo, natação, esgrima, judo e futebol são todos ou são alguns dos exemplos de modalidades de desporto adaptado? Então vamos lá ver. Então, a prática desportiva melhora ou piora a autonomia das pessoas? Claro que melhora, não é? Portanto, se é uma coisa boa, tem que melhorar. Depois, então, e aquelas modalidades que estão ali? São só aquelas ou há mais? Pois é, são só alguns exemplos, porque nós vimos que havia muito mais, não é? Muito bem. Agora, temos aqui a comitiva paralímpica portuguesa, não é? Portanto, estes são os atletas paralímpicos portugueses que têm representado Portugal nos Jogos Paralímpicos. E estão a ver que temos ali muita gente. Portanto, estes atletas vão competir nos Jogos Paralímpicos e trazem medalhas que vêm também valorizar o país, não é? Portanto, estes atletas ganham tantas medalhas ou mais do que os outros, não é? Nas suas competições. Ora bem, vamos só ouvir aqui um pequeno vídeo onde falam alguns dos atletas. Eu acho que a minha prova correu bem. Sentia-me eu próprio capaz de fazer melhor, mas apesar de não ter saído o lançamento que eu queria, senti-me muito bem na prova. Trazer uma medalha para Portugal é sempre importante, para Portugal e principalmente para todos os meus amigos, seja mangualdense ou pelo mundo de fora. E talvez seja um bom presságio, porque quero continuar a trabalhar no duro para chegar ao Dubai na melhor forma possível
e fazer o meu melhor resultado possível. Senti-me mais confiante nas minhas provas de 100 e 200 metros. Na de 400 senti-me que não estava muito bem preparado, mas gostei e sempre que eu vejo o vídeo das minhas provas sinto uma emoção de ter estado lá e inclusive consegui bater um recorde pessoal meu nos 200 metros, ou seja, a prova onde eu consegui o ouro. Senti-me bem, foi o tempo que eu queria, mas esperava melhor. Sim, estou muito feliz e vou continuar a trabalhar para ter mais medalhas. Os aspectos a destacar, principalmente, foi a boa disposição e o espírito de união e de camaradagem entre todos. Os atletas, sendo muito jovens, é de louvar, e estavam ali sempre numa de ajudar e também se compenetrarem na sua competição propriamente dita. Muito bem. Então, eu tenho a certeza que gostaste de ver este vídeo, não é? E como viste, os atletas estavam muito orgulhosos do seu desempenho, não é? Portanto, aquele senhor responsável por eles que os acompanhou também estava muito orgulhoso do seu desempenho, porque eles portaram-se muito bem e tiveram um excelente desempenho naquele campeonato em que participaram. Portanto, nós temos aqui este vídeo, está na página do Comitê Paralímpico de Portugal, e há lá outros, mas aqui só podíamos trazer um vídeo pequenino, não é? Porque não havia tempo para mais. Bom, então, nós ouvimos ali falar-se de algumas palavras muito importantes. E que palavras foram essas? Quais foram as palavras mais ouvidas aqui neste vídeo? Vê lá se são estas. Pois é, todos eles falavam em trabalhar. É preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quem quer ser um bom atleta tem que treinar muito, não é? Porque eles são atletas de alta competição. E como são atletas de alta competição, têm mesmo que ser muito rigorosos no seu trabalho e têm que treinar muito. E, portanto, trabalhar ali é a palavra de ordem. Trabalhar, fazer melhor, todos os dias fazer melhor, para conseguir conquistar as medalhas. Porque eles são atletas de competição, neste caso de alta competição, e naturalmente para ganharem as medalhas têm mesmo que trabalhar e todos os dias fazer o melhor possível para conseguirem chegar aos campeonatos, vencer e trazer medalhas. E sentirem-se orgulhosos deles próprios e todos se sentirem orgulhosos deles também. Ora bem, então agora nós vamos ver aqui nestas frases o que é que foi dito e que é verdadeiro ou falso. Portanto, neste caso vamos ver, temos aqui várias frases e há algumas informações que são falsas e nós vamos assinalar aquelas que são falsas, não é? Diz ali, o que é que foi dito em relação à atitude dos jovens atletas? Portanto, aqui, aquele senhor que estava a falar no final, o que é que ele disse em relação ao comportamento e ao desempenho dos atletas? Assinala as frases com informação falsa. Nós só vamos assinalar as falsas, mas vamos ler todas primeiro e depois ver quais são aquelas que não correspondem à verdade. Então, foi dito que os atletas eram bem dispostos, gostavam de perder, tinham espírito de união e camaradagem, ajudavam um pouco, estavam compenetrados na competição. Ora, o que é que nós temos aqui que não corresponde mesmo à verdade? Repara bem, eram bem dispostos, isso sim, não é? Gostavam de perder? Se calhar não é? Portanto, se eles são atletas de alta competição, não vão jogar para perder, vão jogar sempre para ganhar. Portanto, esta é uma das falsas. Tinham espírito de união e camaradagem, também se falou lá. Ajudavam um pouco. Eu ouvi dizer que ajudavam muitos. Acho que também ouviste a mesma coisa. Portanto, esta também não está correta. E estavam compenetrados na competição. Exatamente, porque o objetivo era mesmo ganhar as medalhas e, portanto, tinham que estar mesmo compenetrados na competição. Agora,
Vamos então passar para a gramática. E temos aqui o uso do conjuntivo. O modo do conjuntivo, portanto, o conjuntivo é utilizado sobretudo para expressar dúvidas, incertezas, desejos, portanto, coisas que nós não temos bem a certeza se vão acontecer ou não. E temos aqui alguns exemplos. Talvez o José consiga participar nos próximos Jogos Paralímpicos. Temos um outro exemplo. Logo que esteja preparado, vou participar nos campeonatos. E temos ali outro. É preciso que eu treine muito para conseguir o que quero. Ora, o que é que nós vamos fazer? Vamos ver aqui como é que acontece com o verbo no conjuntivo. Portanto, ali a vogal da terminação do verbo do infinito muda. Portanto, no verbo gostar, o A passa a E. E depois temos ali espero que gostes. Comer, espero que comas. E partir, espero que partas. Portanto, o A passa a E. Portanto, no verbo comer, o E passa a A e no verbo partir, o I passa a A. Bom, então vamos ver aqui o verbo treinar, porque treinar é a palavra de ordem para estes atletas de alta competição que querem ganhar sempre. Então é preciso que eu treine, que tu treines, que ela, você treine, que nós treinemos, que eles, elas, vocês treinem. E então vamos completar aqui. Para ganhar medalhas é preciso que os atletas treinem muito. Talvez eu treine mais horas por dia para melhorar. E agora, caso você treine todos os dias, podemos ir juntos. Tomara que nós treinemos o suficiente para as provas finais. É impossível que não treines todos os dias se tens resultados tão bons. Portanto, então temos aqui as formas do verbo treinar que vimos anteriormente aplicadas aqui nestas frases. Então agora, o que é que nós vimos hoje? Falámos do desporto adaptado e dos Jogos Paralímpicos, as modalidades paralímpicas, o verbo treinar no presente do conjuntivo. E qual é o desafio? É este mesmo. Vais pesquisar sobre a modalidade paralímpica que mais gostares. Portanto, este é o desafio que te deixo para hoje. Vamos terminar por aqui. Adeus e até ao próximo bloco.